56, estamos começando o estudo desse salmo. No estudo do livro de Salmos, eu vou fazer leituras, os irmãos acompanham aí silenciosamente. Eu vou ler todos os versículos deste salmo, são apenas 13 versículos, então acompanhe aí os irmãos. Salmo 56 introduz em cima assim: ao mestre de canto, segunda melodia, a pomba, os terebitos, distante, hinos de Davi, quando os filisteus prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me, e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contraste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cujas palavras eu louvo, no Senhor, cujas palavras eu louvo. Neste Deus pôr a minha confiança e nada temerei. Que pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente. E diante da tua palavra, enquanto continuamos te adorando, Senhor, desta feita, devotando nosso coração, nossos ouvidos, diligenciando todos eles para ouvir o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória e de nossa atenção. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja reverenciada por cada um de nós aqui presente. E mais uma vez, que o Senhor receba a honra e glória. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar. Muito bem. Chegamos mais ao estudo de um salmo. Gostaria de poder meditar nos 3 primeiros versículos, embora que na divisão deste salmo, os versículos 1 e 2 estão mais ligados. Encontramos nos versículos 1 e 2 uma oração fervorosa pela intervenção divina em favor do salmista. Nós encontramos seus pedidos aqui de uma maneira bem urgente e humilhante diante do Senhor. Os versículos 3 e 4, uma expressão de sua confiança em Deus em tempos de perigo, e aqui perigo de morte. Os versículos de 5 a 6 desse salmo, nós temos uma descrição dos inimigos, daí vai descrever os seus inimigos. Nos versículos 7 e 9, nós temos, ele vai imprimir, de maneira bem clara a sua crença, a sua confiança e de que eles não escapariam em suas iniquidades. Então, basicamente, é isso, até o versículo 7, versículo 9, e os versículos 10 a 13, finais aí, nós temos aí
Davi mostrando a sua total confiança em Deus, sua firme certeza de que ainda seria preservado de cair e que andaria diante de Deus na luz dos viventes. Pois bem, esse é mais ou menos o assunto do Salmo. Este Salmo, ele nasce em um momento de extrema vulnerabilidade, né, na vida de Davi. Ele não escreve esse Salmo, Davi não escreve esse Salmo em um palco, ele não está aqui na sua casa, no seu quarto, escrevendo, mas em meio às perseguições, em meio às ameaças, e ameaça constante. O título do Salmo já nos informa que Davi estava entre os filisteus em Gate, cercado por inimigo, sem saída, humanamente falando. Então é onde ele estava quando escreveu este Salmo. Agora, neste Salmo, Davi ele ensina que a fé não é a ausência do medo. A fé ela nos leva a tomar uma decisão de confiar diante das dificuldades completamente em Deus e depender dele. Mesmo que a situação promova tormento, medo, a confiança em Deus é aquela dependência total. É o que nós vemos aqui, Davi. Davi não nega que está diante da aflição. E não tenta demonstrar uma coragem humana diante da situação. A gente diria uma coragem artificial. Pelo contrário, ele expõe a sua fragilidade, ele mostra a sua fragilidade diante do Senhor, e ao mesmo tempo ele declara a sua confiança profunda no caráter fiel de Deus. Os versículos que eu tenho assim como principal para tirar o tema dele é o versículo 4, quando ele diz assim: em Deus cuja palavra exalto, diz aí, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Eu entendo que resume esse salmo. Ele faz uma pergunta bem lógica para aquele que confia: quem pode me fazer o mortal? Que pode fazer o mortal quando o homem descansa totalmente no Senhor? Ao expor esse salmo, nós veremos, eu entendo uma mensagem principal, que o medo pode ser transformado em fé. A ansiedade, ela pode se resumir em oração. A insegurança pode ser transformada em louvor, porque Deus conhece cada situação difícil, cada lágrima, e Ele guarda cada passo do seu povo. Há um versículo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o livro de Oséias, lá nós vamos ler: quem toca no meu povo, toca na pupila, na menina dos meus olhos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele ouviu as palavras do Senhor quando se revelou a ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso é um testemunho de Paulo lá que ele está dando. Por que me persegue? E a perseguição do apóstolo Paulo era com a igreja. Era com os irmãos que estavam lá testemunhando, ele ia atrás. E Paulo estava perseguindo. Jesus disse a mim. Então, o povo de Deus tem esse cuidado especial, né? Especial por Deus, por Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Deus ele é provedor de todos, mas principalmente dos que crê nele, diz, né? Palavra lá de Paulo a Timóteo, um encorajamento.
Então, nós vamos ver aqui a importância da confiança. Primeiro versículo nós lemos aí: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Essa é uma descrição de Davi, da situação dele. No Salmo 51, no versículo 1, Davi diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. A maneira como Davi, ele clama, ele pede ao Senhor: tem misericórdia de mim. A proteção de Deus, o cuidado de Deus para nós nunca é um merecimento nosso. Quando nós depositamos a nossa confiança, ou quando nós cremos que o Senhor ele está a guardar, nunca nós vamos ter isso aí como uma coisa, um privilégio merecido. O cristão humilde reconhece que os cuidados de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus para nós, são favores dele que nós não somos dignos, não merecemos. Nós não merecemos. Deus ele protege nós, Deus cuida, mas não merecemos isso daí. Não somos dignos de Deus olhar para nós e dizer: eu estou protegendo. O Alexandre falando do livro de Jó, e primeiro capítulo, Deus tinha um olhar especial para Jó. Deus tinha um cuidado especial para Jó. Satanás não chegava nos bens dele, não chegava na saúde dele, não tocava nele, porque tinha um muro de anjos protegendo ele. E Jó não sabia disso. Mas lá Deus estava guardando. Deus revela através de Satanás quando diz: também tu cercaste ele lá com a sebe, os bens dele estão protegidos, a saúde dele é protegida, o dele cadê? Então Deus tinha aquele cuidado, especial. Satanás tinha aquele cuidado também de procurar uma maneira de destruir, não encontrava, porque Deus estava protegendo. Nós não somos dignos desse cuidado, são as misericórdias de Deus. Quando Davi se dirige a Deus para buscar proteção, confiando nele, no cuidado dele, ele se dirige assim: tem misericórdia de mim, ó. Tem misericórdia de mim, porque os homens procuram ferir-me. E não está clamando aqui: Senhor, faça isso. Ele reconhece. A expressão tem misericórdia fala de favores imerecidos. Só para a gente entender um pouco do contexto dessa pedido que Davi está aqui, ele não está no seu palácio. Na realidade, Davi ainda não era rei de Israel, pelo que entendemos. Davi estava lá em Gade, estava ainda fugindo de Saul. Saul havia procurado Davi por todos os cantos de Israel, perseguindo de todas as maneiras, queria o fim dele. E Davi foge para os filisteus e ele vai para esse local. Se entendemos bem, essa é uma situação que acontece com Davi, está registrado lá no livro de 1 Samuel, onde Davi, no capítulo 21, onde Davi busca refúgio lá em Gade, e de repente ele é reconhecido lá pelos oficiais lá do rei, e diz: olha, esse daí é aquele Davi, que as moças gritavam quando ele voltava das batalhas, inclusive contra os filisteus. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus tantos milhares. As moças, elas cantavam, porque ele era um homem de guerra, de vitória. Esse é aquele homem. E Davi se fez de louco lá para poder se sair de lá. Foi nesse contexto lá que ele escreveu este salmo. Ele estava justamente na casa do inimigo.
sendo perseguido, ele não tinha lugar onde Davi buscar refúgio. Em Israel, onde ele fosse, ele era denunciado. Então ele vai para fora, vai justamente para os inimigos, e lá ele é reconhecido. Então, ele está numa situação de perseguição de todos os lados. Não havia nenhum homem, onde quer que ele fosse, em que pudesse confiar. Mas o seu único refúgio, como deve ser. Portanto, e ele busca. Davi não tinha auxílio do homem, não tinha proteção do homem, mas ele tinha Deus. Seus inimigos lutavam diariamente, ele vai dizer, sem interrupção, constantemente, pelejando contra ele. Ele vai dizer no versículo 2, olha, os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Constantemente Davi via os seus inimigos se preparando. Então, é legítimo clamar por misericórdia aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É legítimo. Davi clama a Deus. Ele não explica nada, mas ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que isso nos ensina? Né? O que isso nos ensina? Davi diz assim: porque o homem procura ferir-me. Interessante é que essas palavras aí, o homem procura ferir-me. Outra tradução diz: o homem pesa sobre mim. Tanto Davi via os homens querendo tirar a vida, como aquilo era um peso para ele, como aquilo doía, como aquilo sugava as suas energias. É como se porventura viesse o sentimento de que é o fim para mim, não tem saída. Mas Davi diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Eu não mereço livramento, eu não mereço proteção, não mereço cuidado, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. Os homens querem fazer isso comigo. Os homens querem ferir-me. Me oprime pelejando todo dia. Então, algumas lições importantes para nós nesse primeiro versículo aí. Vou destacar 5 lições importantes. A primeira ele é legítimo clamar por misericórdia, né? Certo. Aí. Ok. É legítimo, obrigado. É legítimo clamar por misericórdia. Lembra, Davi não começa pedindo explicações a Deus. Ele clama por misericórdia. Isso nos ensina que em tempos de opressão, que em tempos de dificuldade, o primeiro pedido deve ser pela graça de Deus e não por justiça imediata. Você percebe que Davi poderia estar pedindo: Senhor, que o Senhor toma essas pessoas, o Senhor julgue logo elas. Não, Davi clama a Deus por misericórdia. Quando a luta é intensa, busca a misericórdia antes de buscar resposta para a situação. Número 2, Deus ele coloca a gente em situações que expressamos nossa dor com sinceridade. Fraqueza, nós expressarmos a nossa fraqueza para Deus é algo importante do que a gente se considerar forte diante da situação. Davi descreve sua realidade sem filtro. Ataque, opressão, combate constante, ele vai falar nos versículos aí. Deus não rejeita a oração quando ela é apresentada de maneira honesta.
Lembre-se, nunca esconda a sua dor atrás da fé aparente. Sempre nós devemos apresentar a Deus de maneira bem clara. Se você tem essa fraqueza, tem esse sentimento, Deus está sabendo. E quando você externa isso daí, você revela para você mesmo que você realmente é fraco. Número 3. A oposição humana não anula o cuidado divino. E lembra que o cristão ele está sob oposição constante, porque ele vai agir no que é certo. Davi escreve sua realidade sem filtro, como vimos aí. Mesmo cercado por inimigos, Davi se dirige a Deus com confiança. Apresenta a Deus os adversários. Isso não significa que Deus está ausente, mas sim que Ele está presente na sua oração ali. A pressão dos homens nunca é maior do que a proteção do Senhor, nunca devemos esquecer disso. Quando Davi diz aí no versículo 1, final, me oprime pelejando todo dia, oposição humana. Número 4, o sofrimento pode ser contínuo, mas Deus permanece constante. A oração é a primeira reação de quem tem fé no Senhor, de quem depende dele. A falta de oração, a falta de ir a Deus, revela que nós estamos confiantes em alguma coisa menos em Deus. Quando nós oramos, significa que nós estamos a depender dele. Por isso, antes de fugir, ataque a situação em oração, como Davi fez. A fé se manifesta na dependência de Deus. Então, transforme a opressão num momento, ou veja a opressão como sinal para orar. Queria pular agora para o versículo 2, lembrando que o versículo 1 nos ensina que Deus ouve o nosso clamor. Deus, Ele escuta quando estamos em aflição, mas o clamor não é um clamor merecido, é pela misericórdia de Deus. As maiores perseguições humanas, elas se tornam quando nós simplesmente não confiamos em Deus. As perseguições podem ser grandes, mas quando nós dependemos do Senhor, elas se tornam um meio da gente ter comunhão com o Senhor. O versículo 2 diz assim: os que me espleitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Davi chama aí os que me espleitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Não são poucos, Davi diz, os que se levantam contra mim. Nós temos aqui duas palavras que nos chamam a atenção. A primeira, os que me espleitam continuamente. A segunda, os que atrevidamente me combatem. Os que me espleitam, os que me... Há uma tradução que diz: buscam momento oportuno, promovem momentos oportunos para me pegar. Uma palavra pode ser traduzida como me impressiona para me cair na cilada. De alguma maneira, eles me forçam, eles me atraem para uma emboscada. Davi diz: os que espleitam continuamente querem ferir. Não sabemos em detalhe como essas pessoas estavam agindo contra Davi. O texto lá em 1 Samuel não vai nos trazer essa informação.
Mas o que sabemos é que esses aqui estavam com a sede de, de pegar Davi, de derrubar Davi, de tirar sua vida. Ele fala de uma maneira em que ele via continuamente querem me ferir. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Atrevidamente dá a ideia de que essas pessoas não tinham nenhuma barreira, não tinham nenhuma dificuldade de querer exercer o que eles queriam. Eles avançavam sem nenhum empecilho contra Davi. O que isso mostra? Davi está vendo de uma maneira rápida como eles avançam para tirar-lhe a vida. Isso fala da urgência do pedido dele no versículo 1. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Tem misericórdia. Olha essa expressão de Davi no versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Agora veja, que me pode fazer um mortal? Ele vai repetir basicamente isso no versículo 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Embora Davi fala da urgência que os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem, revela um pouco da visão de desespero que Davi está tendo diante da situação. Mas, ao mesmo tempo, Davi revela o seu procedimento. Em Deus, ele diz, eu ponho a minha confiança, versículo 4. Versículo 11, em Deus ponho a minha confiança. E ele vai dizer, então, para que o medo? Nada temerei, nada eu temerei. O que pode fazer o mortal? Quando a confiança, quando alguém depende do Senhor totalmente, talvez uma pergunta bem rápida aqui para você, o que significa confiar no Senhor? Porque às vezes eu confio em Deus, eu creio nele. O que significa confiar no Senhor no sentido da sua segurança? Quando você diz, eu confio no Senhor, o que isso significa? O que você entende por isso? Existe aquela confiança, na verdade a fé, isso é aquela confiança num Deus que pode todas as coisas. Ele pode realizar grandes milagres, ele pode me proteger. Eu sei que ele é o Deus que fez tudo e ele pode simplesmente mover um coração, mover uma situação. Existe aquela confiança intelectual, aquela confiança que nós sabemos, aquela confiança que nós entendemos tudo. Mas mesmo assim nós não confiamos. Nós não confiamos, é um entendimento intelectual, é uma confiança intelectual. É uma confiança no Deus que você sabe quem Ele é, por saber. Jesus disse que nos últimos dias, muitos procurarão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu fiz milagres, em Teu nome eu fiz isso. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês que praticaram a iniquidade. Jesus nunca conheceu aquelas pessoas por andar com Ele, por caminhar com Ele, por depender dEle, por confiar nele. Aquelas pessoas nunca conheceram Jesus Cristo como um servo. Ele conhece seu Senhor. O servo sabe que aquele Senhor é o seu dono. Ele dá as ordens e ele obedece.
Ele sabe que não tem vontade própria, aquele homem é o seu dono, ele manda e pronto. Deus, Cristo, ele quer que a gente conheça ele dessa maneira, como um escravo. Quando ele dá as ordens, nós obedecemos. Quando ele fala, nós obedecemos. Confiança tem a ver com dependência. Uma maneira de você entender o que é confiança natural. Você que está sentado numa cadeira aí, tem quatro pilares para lhe sustentar aí. Você está tão confiante que às vezes o Artemir vem de trabalho, cansado, às vezes até dorme na cadeira, né? Cochila. Nós sentamos na cadeira e a gente depende, nem olhamos. Agora, se você fosse sentar na cadeira e tivesse só 3 pilares ali, você sentava com cuidado porque ela ia ficar pensa. Você não ficaria seguro nela. Porque só tinha 3 sustentação. Mas você vê que tem as 4, você se senta e fica bem à vontade, passa uma hora aí no culto e tudo bem. Naturalmente, isso é uma confiança. Você confiou o seu corpo sobre a cadeira, que ela não ia se abrir ou se quebrar. Confiar em Deus seria exatamente isso. É você colocar o seu coração totalmente dependente dele, ao ponto de não surgir nenhum raiz de dúvida de que as coisas podem sair ao contrário, mas depender dele. Fé não é uma coisa fácil de se devotar. Por isso que fé se torna uma obra de Deus em nós. Quando fala da salvação, diz que a fé não é nossa, ela vem de Deus. Os apóstolos ouviram do Senhor Jesus Cristo sobre o dever de perdoar uns aos outros. E Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. E se ele pecar 7 vezes no dia, perdoa-lhe. Mas ele disse: se ele errar contra ti e pedir perdão, perdoa até 70 vezes 7. Ou seja, todo o tempo. Os apóstolos olharam um para o outro e disseram: Senhor, então, aumenta a nossa fé. Eles viram que para poder ter suporte, para ter aquela disposição para perdoar toda a vida, quando alguém pecar contra ele, está disposto. Somente a fé o capacitaria a isso. Confiança é isso, é fé. Davi, ele diz, olha, são muitos que espreitam continuamente, querem tirar-me, ferir-me. São muitos os que atrevidamente me combatem. Mas ele vai dizer, todavia, eu descanso no Senhor. Há uma expressão de Davi muito forte em um dos salmos. Salmo capítulo 4. É um salmo que às vezes a gente memoriza para quando chegar à noite a gente citar esse salmo. Olha que esse salmo ele revela. Em cima você lê assim, versículo capítulo 4. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de corda. Então trata-se de um salmo de Davi. O versículo 6 diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Versículo 6. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe a fartura de cereal e de vinho. A alegria deles é dessa. Quando eles se alegram, fico feliz quando não falta nada. Olha como é que Davi diz aí no versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Olha, às vezes a gente tem dificuldade de dormir, uma ansiedade, outra. Davi diz, em paz me deito, logo eu pego no sono. E por quê? Porque o Senhor, somente tu, Senhor, me fazes repousar seguro, tranquilo.
E por que ele dorme logo? Porque ele diz, o Senhor é que me faz repousar seguro, eu durmo. Isso é o quê? Confiança, fé. Agora, Davi está sob perseguição, querem matar ele, está numa terra estranha, de inimigos, não pode voltar para sua terra, Saúl está sob perseguição, não tem onde buscar refúgio a não ser no Senhor. Então, somente no Senhor. É assim que Deus coloca, às vezes, nós. Fecha todas as portas para que a gente olhe somente para o Senhor. E Davi aqui se ajoelha e diz, Senhor, tem misericórdia de meu Deus. Compadece-me. Olha a minha situação. E sabe por que Davi está buscando o Senhor? Porque Davi diz aí, neste Deus, ponho, versículo 11, neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Não é impressionante olhar para um salmo desse e poder ver o coração do homem que teme ao Senhor como ele procede? Você sabe o que é que nós aprendemos com esse salmo, com esse versículo? Primeiramente, nós já vimos na primeira. Medo já sabe, faz parte da experiência do homem, certo? O medo já faz parte da nossa experiência. Todos nós passamos por situações de medo. Porém, medo não é uma coisa que deve permanecer em nosso coração. João diz que o medo, nós não aperfeiçoamos o amor quando o medo faz parte de nós. O medo traz tormentos, porém nós não estamos isentos de vir medo, de vir temor. Mas quando ele vem, ele sinaliza a descansarmos no Senhor. Davi aqui está justamente dependendo totalmente do Senhor. Veja o versículo 3 aí. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Você pensa que não veio não? Diante disso aqui não veio o temor de Davi não veio o medo do Davi, não veio ali as dúvidas no coração dele, não veio ali o pensamento de que chegou ao fim e acabou. O medo traz muitas coisas, essas coisas veio para Davi, mas não ficou. Ele não concebeu essas coisas. Ele não deixou essas coisas dominar a mente dele. O que Davi fez? Ele orou ao Senhor. Ele diz, em vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Às vezes, Deus tira coisas da gente. Coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes Deus tira pessoas, às vezes tira parentes, esposa, filhos. Deus tira às vezes coisas preciosas da gente, para nos ensinar verdades preciosas. Deus tira às vezes, machuca muito, mas Deus faz isso às vezes para nos ensinar. Tem um propósito específico para aquela pessoa, mas às vezes para a gente tem algo específico. Às vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis para que aprendamos lições que nós não aprenderíamos senão para aquela situação difícil. Às vezes Deus quer nos poupar de pecados grandes, tirando coisas da gente. Às vezes saúde. O apóstolo Paulo falou disso daí em 2 Coríntios capítulo 12. Deus, ele mandou um mensageiro, diz lá, Satanás veio, enviou um mensageiro para que eu não ensoberbecesse. Ele veio e ele
trouxe lá uma dificuldade para o apóstolo Paulo. Física ou espirituais, quaisquer que seja, foi difícil para Paulo. E Paulo diz: eu aprendi. Agora eu sei que a graça do Senhor é suficiente. Agora eu vou ter prazer, alegria nas angústias. Prazer, alegria nas dificuldades, nas perdas, nas tribulações, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E quando eu me considero lá frágil, Deus está lá, me fortalecendo, né? Veio o temor da vida, diz: em vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Esses dois versículos nos trazem algumas lições importantes para nós. Primeiro, é saber que o medo faz parte da experiência do homem em meio às dificuldades. Davi admite, quando que veio o temor, isso nos ensina que sentir medo não é pecado, é parte da condição humana. Agora, deixar ser dominado pelo medo é pecado. Nós devemos levar a Deus essas dificuldades, inclusive quando o medo vem. A fé é uma escolha, não apenas um sentimento, é quando nós decidimos depender do Senhor. Davi diz: em outras palavras, se eu tiver medo, mas quando o medo vier, eu vou confiar no Senhor. O medo veio. E Davi, em vez de deixar ser dominado pelo medo, ele confiou no Senhor. Foi uma escolha. Mesmo quando as emoções dizem o contrário, nós não deixamos ser levados por elas. Confiamos no Senhor. Nós lembramos no período de pandemia, onde as informações promoviam medo nas pessoas. Tudo vinha para que você ficasse atormentado. As notícias, a ciência, entre aspas, ela promovia medo, né, nas pessoas. Recentemente eu ouvi falar que esse sentimento de medo, essa turbulência, fragiliza a nossa imunidade. A confiar em Deus, diante da situação, nós temos uma ordem. A confiar no Senhor. E é uma evidência prática. A confiança nos leva a uma evidência prática. Por exemplo, a Bíblia nos dizia que devemos congregar. E nós congregávamos. Mas o medo impedia de muitos congregar. Interessante que algumas pessoas foram barradas de trabalhar. Teve outras que continuaram trabalhando. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não come. Então há uma ordem de Deus. É uma situação aqui por baixo. Nós podemos ter coragem para ir para uma fila de banco receber o dinheiro que vinha, mas não tinha coragem para ir para a igreja com medo de uma doença. Era uma contradição, porque era simplesmente medo. Quando nós confiamos em Deus, é algo tão claro. A confiança está em Deus, não na circunstância. Davi não confiava na mudança imediata da situação, mas no caráter de Deus. A segurança do cristão está em quem Deus o é. E não no que acontece. Nós sabemos que dentro de uma tempestade grande, nosso grande desejo é que a tempestade passe logo. Mas Deus pode nos capacitar lá na tempestade, a colocar algo para a gente se segurar dentro da tempestade para permanecer lá. Dentro das dificuldades, Deus nos dá força para que a gente não caia.
Às vezes ele não tira a dificuldade, às vezes até ela acrescenta, ele vai mais longe, para que a gente esteja mais forte. A confiança nos leva. Por último, a confiança em Deus vence o domínio do medo. Lembra, o medo não vai desaparecer logo, instantaneamente, mas ele perde o controle do nosso coração, dos tormentos. A confiança não elimina o medo, mas o submete. Quando o medo vier, responda sempre com fé. Foi assim que Davi fez. Em vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Esses 3 versículos nos ensinam que a oração é o caminho diante das dificuldades para nos manter firmes nas tribulações. Esses versículos ensinam que a fé é que entra no coração e que nos leva à vitória diante das tribulações. Quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos do Senhor, é como se a gente dissesse: Senhor, eu não estou mais trabalhando, você vai trabalhar por mim. Confiança é isso. Quando a gente não confia, a gente quer fazer o trabalho de Deus. Queria terminar com o versículo, parte do versículo 13. Olha aí. O versículo 13 diz assim: pois da morte me livraste, alma. Sim, livraste da queda os meus pés. Veja essa parte aqui. Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Esse versículo é como se fosse algo já passado. É como se a situação tivesse passado e Davi está dizendo: olha, tu me livraste, minha alma, livraste da queda. Aí ele vai dizer: para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O resultado, a situação difícil, a tribulação sempre tem um bom resultado. Não era que Davi não estivesse andando com o Senhor, mas parece que essa situação colocou Davi mais próximo de Deus. Ele diz: para que eu ande na presença de Deus, na luz da tua vida. Parece que aproximou mais Davi do Senhor. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, que o crente enfrenta, tem um objetivo sempre, é nos levar a ter mais intimidade com o Senhor. Inclusive, esse princípio está em Romanos capítulo 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas ele vai dizer no versículo 29, daquele capítulo: porquanto os que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. Tudo vai contribuir para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor, pareça mais com Ele, que o nosso caráter seja mais parecido com o dele, com o de Cristo. Então, para o cristão, a dificuldade não são uma coisa ruim, quando nós confiamos no Senhor. Para o crédulo, para o crente que não crê, a dificuldade sempre vai ser ruim, e com um fim ruim, se não confiar no Senhor. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado por esses versículos desse salmo. São a tua palavra para nós, nos lembrando, Senhor Deus, a necessidade, como cristão,
saber nos conduzir diante das dificuldades diversas que nós enfrentamos. Provações, tribulações, perseguições, as angústias que passamos, somos convocados pelo Senhor a depender de suas misericórdias. Tira, Senhor Deus, sermos transparentes em nossas orações a Ti. Aumenta a nossa fé para que a gente dependa, Senhor, totalmente em Ti, em quaisquer que seja a circunstância. Nós oramos em nome de Cristo.